Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educação Conectada aqui no YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Vinícius e estarei com vocês mais uma vez para este momento de videoaula, hoje com a disciplina de matemática. Antes de apresentar o conteúdo e a gente dar início para valer na nossa aula, queria mandar um abraço para vocês todos, alunos da nossa rede municipal, assim também como seus professores. E também para o nosso amigo Darley, que sempre deixa as nossas aulas muito mais acessíveis através da Libras. Tendo dito isso, vamos lá apresentar o nosso conteúdo e iniciar o seu estudo. Hoje estudaremos reconhecimento de volume como espaço ocupado por um objeto. E a nossa habilidade? Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos. Grave bem essa informação. E medir volumes por meio de empilhamentos de cubos. Isso com algo bem familiar que nós já vimos provavelmente nas nossas salas de aula, que é o material dourado. Ok? Então vamos lá para o nosso estudo. Primeiramente, a definição. O que seria volume? Agora há pouco, logo na apresentação do nosso conteúdo, nós tivemos um spoilerzinho sobre o que seria volume. Então vejam, quantidade de espaço ocupado por um determinado corpo. Então, a quantidade de espaço que ele ocupa, certo, no ambiente. Assim como também pode ser a capacidade de armazenamento de um recipiente. Por exemplo, uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato, ela tanto ocupa um determinado lugar do espaço, como também, dentro dela, tem uma certa capacidade de armazenamento, não é verdade? Então, o volume pode ser tanto a parte externa, que ocupa um lugar no espaço, como também a parte interna, aquela parte, que é capaz de armazenar alguma coisa dentro. Aqui nós temos exemplos de figuras geométricas e objetos do dia a dia, ao qual nós podemos calcular o volume. Aqui nós temos algo parecido com uma piscina ou caixa d'água, mais provavelmente uma caixa d'água, e que tem o formato aqui de um paralelepípedo, tem formato de paralelepípedo ou de prisma, e que você pode ver muito bem aqui que ela ocupa um determinado local, um determinado espaço no ambiente, e também, dentro dela, ela é capaz de armazenar água. Então, nós podemos calcular tanto esse volume externo, do lado de fora, como esse volume interno aqui, beleza? Aqui nós temos como se fosse uma representação, em forma de figura geométrica desse nosso objeto aqui. Beleza. Mais uma partezinha da definição que nós vimos lá na apresentação do conteúdo. Que o volume está associado a sólidos geométricos. E aí eu trouxe dois grupos de figuras geométricas aqui para que você não confunda, tá? Nós podemos calcular o volume dos sólidos geométricos, que são esses aqui à minha direita, ok? À direita. Esses objetos aqui são sólidos geométricos. Esses outros aqui, deste lado, são regiões planas. E qual é a diferença entre elas, professor? Imagine essa folhinha, tá? Se você olhar para mim agora no cantinho da tela, você vai ver que eu estou segurando uma folhinha. Essa folhinha, você pode observar que ela tem um determinado comprimento e uma determinada largura. Mas ela não tem uma altura. Então, ela não ocupa um lugar no espaço, mas apenas no plano, se eu depositá-la, por exemplo, aqui no chão. Tá? Ela vai apenas ocupar aquele espaçozinho no chão, aquele plano, beleza? Por isso que essa folhinha de papel, como ela praticamente não tem altura, ela é considerada apenas uma região plana, em que nós calculamos apenas a sua área, certo? Figuras que não têm essa altura, nós calculamos apenas a sua área, beleza? Já figuras que têm as três dimensões, largura, comprimento e altura, como por exemplo essa caixinha que você está vendo aqui, tem um comprimento, tem uma largura e tem uma altura, nela sim nós podemos calcular o volume.
tanto o volume externo, né, que é o volume que ela ocupa no ambiente, no espaço, como também o externo, se eu abrir ela, a capacidade de armazenamento que ela tem dentro. Ok, pessoal? Então, essa figura, que é uma caixa, tá? Muito parecida com o paralelepípedo, é um tipo de sólido geométrico, porque tem as 3 dimensões que eu falei para vocês: largura, comprimento e altura. Então, nela nós podemos calcular o volume. E como é que nós fazemos para calcular o volume desta figura? Nós devemos apenas multiplicar esses 3 componentes. Multiplicar o comprimento pela altura e pela largura. Tudo de uma vez. Comprimento vezes altura vezes largura. Fazendo essa multiplicação tripla, né, desses 3 componentes, nós vamos obter o volume. Professor, eu lembro que nas nossas aulas, quando estamos trabalhando com medidas, a unidade também é muito importante. Por exemplo, se estamos trabalhando com massa, temos que usar a grama ou quilograma. Se estamos trabalhando com medida de tempo, temos que usar segundo, minuto, hora. E quando estamos trabalhando com volume, qual é a unidade desta medida? Bom, o volume tem como unidade principal o centímetro cúbico e o metro cúbico. Como é que eu escrevo isso, professor? Primeiramente, aqui você pode observar nesse cubo, ó, que ele tinha aqui 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Eu disse que é só multiplicar, não é? Para a gente obter o volume, ó. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 também é 1. Deu 1 metro de volume. E o metro cúbico, que é esse M com esse índicezinho 3. Como é que nós vamos obter ele? Esse 3, esse índicezinho aqui, se refere, certo, à quantidade de dimensões que ele tem, que no caso são 3. Aqui, ó, o comprimento, a largura e a altura. Por isso, metro cúbico. Se fosse área, que só tinha 2 dimensões, né, seria 1 metro quadrado, que seria um 2 aqui no lugar desse 3. Tá certo, pessoal? Professor, se no lugar de metro fosse centímetro, se a medida for em centímetros, seria, nesse caso, 1 centímetro. Você coloca o C e o M, e o índicezinho 3, que nós chamamos de cúbico. Então, o volume pode ser dado em centímetro cúbico, pode ser dado em metro cúbico. Beleza, pessoal? Essas são as principais unidades que nós vamos ver para o volume. Então, aprendemos a calcular, é só multiplicar as 3 dimensões, né? E aprendemos a unidade. Se for cada medida dada em centímetro, o volume é centímetro cúbico. Se for dada cada um desses componentes em metro, a medida do volume será metro cúbico. Vamos ver isso na nossa atividade. Temos aqui um cubo que tem as seguintes dimensões: 6 centímetros de comprimento, 6 de largura e 6 de altura. Qual seria o seu volume? Como eu falei, é só multiplicar os 3 componentes. Não é isso? Ó. Antes disso, eu trouxe aqui a tabuada do 6 para que na hora da multiplicação a gente não se perca. Beleza? Então vamos lá. Eu vou multiplicar, tá certo? 6 vezes 6 vezes 6. Para obter esse resultado, eu vou multiplicar 6 vezes 6. 6 vezes 6, se olharmos aqui na nossa tabuada, ó, 6 vezes 6 é 36. Então, eu vou pegar agora 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6. Essa já é um pouquinho mais complicada de fazer de cabeça. Então, eu armei essa continha aqui para podermos terminar. Então, temos aqui, ó, 6 vezes 6, inicialmente. 6 vezes 6, nós já sabemos, fizemos essa continha agora há pouco, e temos aqui na tabuada, é 36. Eu coloco 6 e sobe 3. Agora temos 6 vezes 3, ou 6 3 vezes. Se olharmos na nossa tabuada, 6 3 vezes é 18. Você podia também contar mentalmente os 6 3 vezes. 6 mais 6 mais 6. Daria 18. Com mais 3 que subiu aqui, ó,
da nossa outra operaçãozinha vai dar 21. Então, temos como resultado 216. É isso que colocaremos aqui, ó. 216 é o volume. Professor, 216 o quê? Lembra que o volume ele é dado em centímetro ou metro cúbico se os nossos componentes aqui, largura, comprimento e altura, estão dados em centímetros, então, resposta do nosso volume, 216 centímetros cúbicos. Ok, gente? Essa é a nossa medida para o volume deste cubo. Próxima. Vamos calcular agora o volume desse prisma. Veja, o prisma ele não é como o cubo, em que todos os componentes, comprimento, largura e altura, são iguais, né? Dois deles aqui acabaram sendo igual, que foi o comprimento e a largura, mas a altura é bem maior, né? Tem 20 centímetros, ok? Como é que nós deveríamos fazer isso? Multiplicar 6 vezes 6, é isso, ó. Multiplicar comprimento vezes largura e depois vezes altura. 6 vezes 6 nós fizemos agora há pouco, sabemos que é 36, não é? Agora nós só temos que multiplicar 36 vezes 20. Essa vai ser um pouco mais complicado, vai ser preciso armar. Então está armada aqui. Vamos fazer primeiro a multiplicação pelo número, ó, 0. 0 vezes 6 dá 0. E 0 vezes 3 também dá 0. O 0 vezes qualquer número sempre vai dar 0. Agora, vamos multiplicar pelo número 2, tá? Quando nós temos multiplicação por dois números, nós multiplicamos, né, inicialmente pelo primeiro número todos os números que tem em cima e agora o segundo número por todos os números que tem em cima. Lembrando que a resposta vai começar abaixo do 2, ok? 2 vezes o número 6 é 12, não é? Então nós colocamos 2 e vai subir 1. Lembrando que como estamos multiplicando pelo 2 agora, a resposta começa abaixo dele. E 2 vezes o número 3? 2 vezes o número 3 é 6, não é? Com mais um que subiu, 7. Então a resposta vem aqui para frente. Professor, e agora? Finalizar a multiplicação por dois números é com a continha de mais. Nós somamos. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 7. Então o volume desse prisma é 720. 720 o quê, professor? Ah, lembra? Cada componente aqui, largura, comprimento e altura, está dado em centímetros. Como tem 3 dimensões, esses 3 componentes que acabamos de falar, o nosso volume vai ser dado em centímetro, porém com o índicezinho 3, que significa centímetro cúbico. Então, resposta para o volume desse prisma, 720 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Para finalizar, uma forma muito comum da gente entender o conceito de volume é utilizando o famoso material dourado. Quem de vocês aí já não viu esse objeto na sala de aula? Provavelmente a maioria. Mas se você não viu, eu vou te explicar por que é fácil da gente, pelo menos em um cubo ou em algumas figuras, né, parecidas com um cubo, né, alguns prismas, é fácil calcular o volume quando a gente sabe trabalhar com material dourado. Vê só. Nós temos aqui, inicialmente, que esse cubinho aqui individual, ele pode valer seja 1 metro cúbico ou 1 centímetro cúbico, tanto faz, ok? Logo, esta barrinha, que contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubinhos desse, vai ter 10 metros ou centímetros cúbicos. Já essa placa aqui, que contém, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barrinhas, essa placa aqui tem 10 barrinhas, vai ter o quê? Ó? 10 vezes 10 metros ou centímetros cúbicos, né? Já que cada barrinha tem 10, ó, é só você contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, essa plaquinha teria 100 metros ou centímetros cúbicos. Já esse cubo aqui, ele tem, ó, se você olhar direitinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 placas como essa, sendo que cada uma vale 100, né? Então você vai contar o 100 10 vezes. No caso, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Teria 1000 de volume. Seja metro cúbico, se a medida for dada em metro, ou centímetro cúbico, se a medida for dada em centímetros. Então, tendo essa ideia geral de como trabalhar com material dourado, a partir de cubinhos que podem valer aqui, certo? Centímetros cúbicos, por exemplo, ou que pode valer metro cúbico, nós podemos calcular volume de algumas figuras, beleza? Vai ter uma questão dessa parecidinha lá na atividade de vocês, que eu espero que vocês consigam calcular utilizando essa ideia do material dourado. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido a calcular volume, né? Multiplicando os 3 componentes, aquelas 3 dimensões, altura, largura e altura, né? E utilizando a unidade, centímetro cúbico ou metro cúbico. E também aberto a mente um pouquinho para trabalhar com material dourado. Espero que vocês tenham um bom desempenho na atividade, bons estudos e até a nossa próxima aula.